condição vascular, que é uma alteração do desenvolvimento e que cai muito em concurso, é a síndrome de Sturge-Weber, ou angiomatose encéfalo-trigeminal. Então, a síndrome de Sturge-Weber, ela é uma condição de desenvolvimento onde um plexo vascular fica preso no plexo trigeminal e aonde o trigêmeo inerva, ele carrega junto aquele plexo vascular, né? Então, a síndrome de Sturge-Weber, ela é sempre unilateral, ela respeita a linha média, né? O paciente vai ter tendência a ter essas lesões vasculares em todas as áreas que são inervadas pelo trigêmeo. Então, ele tem a mancha vinho do Porto ou nevo flâmeo na face, ele pode ter lesão ocular, lesão intraoral. E duas coisas são importantes no paciente com Sturge-Weber. Primeiro, o risco de sangramento, né? Então, aquelas lesões ali, elas são sempre unilaterais, respeitando linha média. E, eventualmente, dentro da boca, no lado onde o paciente tem a lesão do vinho do Porto, às vezes a gente consegue visualizar dentro da boca, né, a manifestação vascular. Mas mesmo que a gente não consiga, vocês podem ter certeza que aquela é uma área que vai ter um sangramento aumentado quando você for fazer uma raspagem, uma cirurgia, o que quer que seja. Então, existem duas preocupações que a gente tem com o paciente com Sturge-Weber. Primeiro, o risco de sangramento daquele lado. E a segunda, o paciente ele faz uns angiomas de leptomeninge que ficam nas circunvoluções e acabam formando esse aspecto paralelos, como se fosse trilhas de trem, né? E essas calcificações da leptomeninge, elas podem causar convulsão. Então, outra preocupação que a gente tem com o paciente do Sturge-Weber é ele convulsionar na cadeira. Então, sempre ter atenção para isso aí, sempre pedir um parecer médico ou ajuste da medicação. Qual que é o nome para ver se essa lesão aí? Qual lesão? Angioma. Angioma da leptomeninge. O linfangioma, ele é então a proliferação de vaso linfático. Hoje em dia também houve uma mudança de classificação aí do linfangioma. O que a gente chamava de capilar, hoje é chamado de microcístico. E o que a gente chamava de cavernoso, hoje é chamado de macrocístico. É importante, né, manter as coisas movimentadas. Então, mudou aí para microcístico e macrocístico. Então, o que a gente vai ver é que o linfangioma, ele já não tem essa preocupação com a hemorragia, né, que a gente tem, por exemplo, com o hemangioma. Mas, por outro lado, os linfangiomas, normalmente, quando eles acontecem, eles são de grande proporção, né? Então, causam macroglossia, causam macroqueilia. E aí, uma preocupação que a gente tem com o linfangioma é justamente a obstrução das vias aéreas. Então, o linfangioma, ele tem esse aspecto dessas vesículazinhas cheias de linfa, que são mais translúcidas ou mais arroxeadas, que dão um aspecto que a gente chama de ovos de rã. E aí, ele frequentemente está associado a esse aumento de volume. Agora, quando a gente tem um linfangioma macrocístico que cause uma macroglossia importante, a gente pode ter o risco de obstrução das vias aéreas. Assim como quando a gente tem a forma maior de linfangioma, que é o higroma cístico. O higroma cístico é o linfangioma quando ele acontece em áreas onde o tecido conjuntivo é frouxo, então pescoço, axila. Então a lesão expande muito. No caso do pescoço, por exemplo, dá esse aspecto como se fosse de pescoço de touro, né? E a grande preocupação que a gente tem é também daquilo ali obstruir as vias aéreas. Então a grande preocupação que a gente tem com o linfangioma, seja na macroglossia, seja no higroma cístico, é a obstrução das vias aéreas. E aí o princípio é o mesmo. O que a gente tem no linfangioma? Proliferação de vasos linfáticos. Com ou sem inflamação? Sem inflamação. Então, gente, neoplasia benigna não tem inflamação, né? A gente só tem inflamação em neoplasia maligna, como a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente vai fazer agora as questões, aí a gente vai para o intervalo e a gente volta para o lado negro da força. Vamos lá, deixa eu pegar aqui as questões. Então, vamos lá. 1. Apenas as células lábeis e estáveis podem estar relacionadas a hiperplasia, D de dado. Nome usual, tá conseguindo ler aí? Senta do lado de alguém que esteja cochilando.
2. Nome usual para um aumento de volume que ocorre na gengiva, representando apenas sua localização e não seu quadro histológico. Épolis ou épulide, né? 3. Embora o fibroma de irritação possa ocorrer em qualquer lugar da cavidade bucal, sua localização mais comum é na margem jugal, né, ao longo da linha de oclusão. Então, aquela que o paciente fica ali mordendo. O tratamento das hiperplasias fibrosas inflamatórias é preferencialmente cirúrgico, dedidado. 5. Inflamação crônica de baixa intensidade, frequentemente relacionada com o uso de próteses totais. O que é isso aí? Hiperplasia fibrosa inflamatória. Lesão de forma globosa, eritematosa, emerge da papila gengival interdental, pouco consistente à palpação, com formação de tecido altamente vascularizado. O que é isso aí? Granuloma piogênico. Uma característica histológica recorrente do granuloma piogênico é a presença de proliferação vascular, semelhante a tecido de granulação. Perfeito. 8. O encontro... Hã? Vai tudo? Vai tudo. Vai tudo. 8. O encontro de sarda nas axilas, chamadas de sinal de Crowe na íris, manchas de lixa, além das manchas melânicas e inúmeros nódulos distribuídos em forma de cordões pelo corpo e ocasionalmente no interior da boca, caracterizam um quadro de neurofibromatose. Lesão considerada por alguns autores como um amartoma nevus vascular, que se caracteriza por uma proliferação benigna dos vasos sanguíneos. O que é isso aí? Hemangioma. 10. O hemangioma é uma proliferação benigna dos vasos sanguíneos. O tipo mais comum de hemangioma é o capilar. O tumor caracterizado pela proliferação de vasos sanguíneos, mais comumente localizados nos lábios, na língua e na mucosa jugal, é o hemangioma. 12. A entidade patológica que se caracteriza pela associação de angioma venoso das leptomeninges sobre o córtex cerebral com lesões angiomatosas na face do mesmo lado é denominada Sturge-Weber. Eu gosto de vocês gostam de nome complicado. Quanto mais nome complicado, eu me lembro que quando eu estava na graduação, eu já gostava de patologia já desde o segundo período. E aí eu já pegava o livro e aí eu abria assim, igual Bíblia, que você abre tipo aleatoriamente para estudar o negócio, né? Aí eu abria assim, e aí eu me lembro que eu abri e vi Heinrich Schüller-Christian. Eu nunca mais esqueci. Fiquei com aquele Heinrich Schüller-Christian, Letteresal, eu nunca vi um na minha vida até hoje. Mas fiquei com aquele, quanto mais confuso é o nome, mais a gente grava, né? Aí fibroma a gente esquece, né? Nossa cabeça funciona assim. Então, 13. O tratamento para a épolis fissurada deve consistir de ressecção e readaptação da prótese. 14. Entre as lesões hiperplásicas que ocorrem na cavidade bucal, uma está relacionada com a fricção de tecido palatino pelas dentaduras frouxas. O que é isso aí? Hiperplasia papilar inflamatória. Essa questão mostra bem a tendência em concurso. Vocês vão ver que tem hiperplasia fibrosa inflamatória aí. Tem. Né? Inflamatório. Mas o gabarito é um nome específico, né? Então vejam como é que isso aí é importante para concurso, o nome específico do negócio. Isso. 15. A lesão periférica que ocasionalmente tem seu aparecimento relacionado com a gravidez chama-se granuloma piogênico. 16. A região da cavidade bucal onde ocorre com mais frequência o granuloma piogênico é gengiva. 17. O granuloma periférico de células gigantes localiza-se exclusivamente rebordo e gengiva. Dos neoplasmas benignos, o mais comum na cavidade oral é fibroma, né? Então tem alguns autores que consideram o fibroma uma neoplasia benigna, mas a gente sabe que é uma lesão reacional.
O tumor da cavidade oral que tem origem no tecido adiposo é? Lipoma. Qual dos tumores abaixo é comumente benigno de origem vascular? Hemangioma. Mole. Mas é tudo facinho. A vitrapressão em doença do lábio é de valor diagnóstico de hemangioma. A síndrome de Sturge-Weber é também conhecida como angiomatose encéfalo-trigeminal. 23. A neoplasia benigna, que quando afeta a língua pode causar quadros de macroglossia, é linfangioma. Uma moleza. 24. Paciente com 50, tô maluca. 25, já tô envelhecendo a mulher. Com 25 anos de idade, no 6º mês de gestação, relata o crescimento rápido de lesão nodular em gengiva inserida entre 32 e 33. A lesão apresenta cor vermelha intensa. O que é isso aí? Granuloma piogênico, né? Grávida, gengiva, vermelho. Então só pode ser aí o nosso granuloma piogênico. 25. Os tumores gravídicos B de bola, né? Apresentam-se como massas elevadas, avermelhadas de superfície lisa. Cresce rápido por causa do hormônio, lembra que a gente falou na gravidez? Bom, 26. Paciente de 23 anos, 5º mês de gestação. Lesão nodular, pedunculada, 21, 22, vermelho e sangrante. O que é isso aí? Granuloma gravídico. Uma lesão em forma de placa de cor branca não destacável, localizada no rebordo alveolar inferior de um paciente portador de prótese total inferior, supõe a seguinte patologia: hiperceratose friccional, né? Então a hiperceratose friccional também é uma lesão reacional. Por que fica branca? Porque a célula muda para uma célula ceratinizada, né? Ela diferencia e produz ceratina. 28. O tratamento de escolha para a hiperplasia papilar inflamatória do palato é? Abrasão mecânica, né? Também conhecido como mucossujação. Você pega uma broca de tungstênio e passa ali com sangue para tudo quanto é lado. Não, falei mucossujação, falei porque suja tudo. Vai sangue para tudo quanto é lado. A outra é menor, mucossujação. Depois vai dizer que eu que falei. 29. É uma lesão bucal causada por iatrogenia. Câmara de vácuo. Então isso aí é o princípio, né, do desentupidor de pia. O caboclo faz lá um buraco, uma depressão na prótese, aquilo ali funciona como se fosse um desentupidor de pia. Faz uma pressão negativa e o tecido cresce ali e fica uma prótese por botão. 30. Um paciente chega ao posto de saúde com uma prótese inferior antiga e se queixando de dor ao mastigar. Ao exame clínico e anamnese, observou-se que a prótese estava mal adaptada e havia um grande aumento generalizado hiperplásico da mucosa e tecido fibroso no rebordo alveolar, a área vestibular. Qual o provável diagnóstico e tratamento, respectivamente? Isso aí, C de casa, épolis fissurado, remoção cirúrgica e reembasamento. 31. Constitui processo patológico cuja ocorrência se restringe ao tecido gengival. Se restringe. Fibroma ossificante periférico, né? Então, aquele que é exclusivo de gengiva. 32. Uma das anormalidades dos tecidos moles na região de suporte para a colocação de prótese dentária inclui a hiperplasia fibrosa inflamatória. Nesses casos, qual deve ser o procedimento correto do cirurgião dentista? B de bola, né? Remover a hiperplasia e encaminhar para o estudo histológico.
33. Um paciente de 47 anos, sexo masculino, branco e ex-tabagista apresentou-se na clínica odontológica queixando-se da presença de uma massa exofítica céssio na língua, com aspecto nodular bem definido, com superfície lisa e rosa e indolor à palpação. O paciente relatou ter observado a presença da lesão há aproximadamente 2 anos e que essa cresceu lentamente. Por fim, o paciente informou que tem o hábito de mordiscar a lesão. Das opções abaixo, o diagnóstico mais provável é fibroma. Ô, gente, eu já falei pra vocês aqui da frequência de som pra estudar, não? De som? Já falei pra vocês? Da meditação, frequência de som? Não, mas, não, sério, eu falei o negócio da frequência de som, não? Então, existe... Então, a história é a seguinte, a gente sabe que a gente só usa 11% do nosso cérebro, né? Os outros 89% estão ali descansando até um dia que a gente consiga usar mais do que esses 11%. Só que acontece o seguinte, quando você está lá estudando, você está estudando e você vai ter consciência de que você aprendeu 11%. Mas você aprendeu os outros 89%. Você só não consegue acessar aquilo ali, né? Agora, quando você tem algum tipo de situação que te coloca em perigo, vocês lembram daquela coisa de luta e fuga que a gente aprendia? Que tem liberação de adrenalina e etc. Aquilo muda a sua onda cerebral, como se fossem as ondas que você tem quando você está sonhando, e você consegue fazer coisas do arco da velha, né? Você, tipo, quando você acha que você vai ser assaltado, você consegue pular um muro, você consegue fazer coisas inacreditáveis, né? Porque você consegue acessar coisas que você normalmente não acessa, porque você está ali assim, e aí a coisa funciona, né? A mesma coisa acontece quando você está fazendo prova. Já falei isso para vocês? Não? Vocês estão lá fazendo prova, aí vocês estão lendo uma questão. Tô falando isso porque eu tinha falado isso na turma de ontem e 2 meninas vieram me dar o feedback que mudou a vida delas de estudo, por isso me lembrei de repetir para vocês. E aí o que acontece? Quando você tá lá fazendo a prova, você olha uma questão que você estudou, mas você fala, puta, não me lembro. Aí, assim, na hora que você fala, puta, não me lembro, você fala B, vem B na tua cabeça. Aí B, aí pronto. Só que aí acontece o seguinte, o nosso consciente está aqui para reprimir o subconsciente. Aí fala, que B? Não é B. Aí você vai lá, muda. E era B. Isso não sempre acontece? Quando vier a resposta, quem está respondendo é seu subconsciente. Se você trocar, você vai errar. São os 89%, porque dá aquele frio na espinha, que você fala, caraca, eu estudei e não lembro. Aquilo, o coração acelera, dá aquele enjoo e a resposta vem. É sério isso. A resposta vem. Se você trocar, você vai errar. Porque naquele momento ali, graças a Deus, você teve uma descarga no teu corpo que acordou teu subconsciente. Só que aquilo é inconsciente. Aí o ego vem e fala, claro que não. Jamais. Não é B. Gente, então escutem o que eu tô falando. É o subconsciente. Não é espírito. Não é nada. Não é encosto. Não, é o subconsciente de vocês. Agora, voltando para essa história. Então, quando você tá ali, né, naquela situação de perigo, você consegue, então, ativar esse subconsciente. Agora, como é que a gente faz para ativar esse subconsciente aí de uma forma proposital? Se vocês botarem na internet, vocês vão colocar lá frequência de música para ativar inteligência e memória. Tem uma porrada de música. É como se fosse música clássica. Tem uns sons meio estranhos. Tem uns, vocês precisam estar para estudo, inteligência ou memorização. Tem vários. Você tem que estar de, como é que é o nome? Fone. Você tem que estar de fone porque normalmente são sons que pegam o lado esquerdo e o lado direito para ativar os dois lados do cérebro. E aí você coloca aquilo ali no ouvido baixo e estuda. Eu já tô com uma técnica avançada. Eu tô com 2 fones diferentes e aí eu coloco a matéria, que eu tô fazendo um curso de física quântica. Aí eu coloco a matéria de um lado, o negócio do outro e vou dormir. Eu tô fazendo sleep learning, é outro negócio. Eu já tô pensando também em gravar as aulas de vocês já com esse fundo para vocês poderem fazer isso enquanto dormem. Fiquem tranquilos. Aí, não, tô falando sério. Aí a questão é a seguinte, Então, aí você coloca lá o teu fone e estuda normalmente.
Primeira coisa que vocês têm que pensar. 2 meninas falam, caraca, Bia, eu fiz, é inacreditável. Como rendeu o meu estudo, como eu lembrava de coisa muito mais do que normalmente. Faça. Outra coisa, vocês têm que entender como é que é o aprendizado de vocês. Normalmente, na verdade, a gente pode aprender pelos 4 sentidos, né? A gente pode aprender pela visão, a gente pode aprender pela audição, a gente pode aprender pelo olfato, a gente pode aprender pelo tato. Então, normalmente, os 2 sentidos que são mais desenvolvidos de aprendizado são a visão e a audição. Então, tem gente que aprende melhor olhando, do tipo, lembra de como estava escrito, lembra da cor que você sublinhou, do número da página. Essas pessoas são visuais. Normalmente, você sabe se uma pessoa é visual ou auditiva pelo que ela te fala. Às vezes, ela está te contando uma história e fala assim, não, porque eu ouvi, ela é auditiva. Ou então ela fala assim, não, porque eu vi um negócio, ela é visual. Você consegue saber isso com a pessoa do telefone, do tipo assim, quem gosta de ligação é auditivo, quem gosta de mensagem de texto é visual. Então, por exemplo, eu odeio ligação, quer me irritar é me ligar. Tipo, mensagem de voz, cara, eu tô com uma ali de 3 minutos, há uma semana eu não vou ouvir. Aquilo me irrita, não dá. Agora, se você mandar o texto, eu leio bonitinho. Então, assim, tem a pessoa visual e a pessoa auditiva. Ok, eu já sabia disso desde sempre. Então, normalmente as pessoas que são auditivas ou visuais, o importante é você tentar botar o teu estudo com 80% do teu forte e 20% do teu fraco. Porque quando você força o teu fraco, você, na verdade, potencializa os 2. Então, você começa a ter um auditivo, no meu caso, né? Eu sou visual. Começa a ter um auditivo mais forte. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber algumas coisas que tinham mudado na minha vida. Primeiro, eu descobri essa coisa do auditivo aleatoriamente. Eu, na verdade, odeio dirigir. Não tem nada que me desespere mais do que dirigir. E eu estava numa época que eu pegava muito trânsito, eu tinha vontade de me matar, de matar as pessoas. Ficava desesperada ali e eu comecei a ouvir audiobook. Comprava audiobook de coisas aleatórias, não tinha nada a ver com odontologia, e botava ali pra escutar. E aí eu tava lá no trânsito, xingava, buzinava, parava, aí estava prestando atenção no livro. Aí eu falava, cara, eu vou voltar, porque, pô, xinguei o cara, perdi aqui o negócio do livro, aí voltava. Quando eu voltava, eu percebia que eu tinha sabido, que eu sabia tudo, que eu tinha ouvido, mesmo xingando o cara. Tipo, mesmo xingando o cara, mesmo buzinando. Aí eu entendi que eu não precisava ficar voltando, que eu podia seguir o curso, que eu tinha pego aquilo. Aí, isso foi o audiobook. Depois eu comecei, por causa desse negócio de audiobook, eu comecei a gravar uns CDs quando eu viajava pro carro. Pra, tipo, se eu tinha que viajar de carro e tal, pro carro. E aí, quando eu viajava pro exterior, normalmente que eu viajava de carro, sempre eu chegava no free shopping, eu comprava um perfume antes de viajar. E aí eu comecei a perceber que as minhas memórias de viagem eram assim. Tinha música que estava tocando, eu sentia o cheiro daquele perfume, daquela viagem, e eu lembrava do lugar. E aí eu comecei a colocar incenso quando eu tô estudando. Do tipo, eu troco o incenso. Cara, meu vizinho tem certeza que eu sou maconheira, né? Mas ele tem certeza. Tipo assim, eu tô estudando um negócio, eu ponho um incenso mais... Acabei de comprar 6 negócios de incenso aqui. Tipo, eu coloco um mais cítrico, aí eu mudo o que eu tô usando, eu coloco outro cheiro. E outra coisa, às vezes eu ligo o ar pra eu sentir frio e às vezes pra eu sentir calor. Tudo isso pra, tipo, eu tô ali o tempo todo estimulando os 4 sentidos na hora que eu tô estudando. Tudo. O tato, que é a sensação de frio, a sensação de calor, mudo o cheiro, faço a maluquice lá do negócio e às vezes eu escuto, às vezes eu gravo para eu escutar e às vezes eu leio. E às vezes eu desenho o que eu li para eu ver aquilo. Maluca, né? Mas tentem isso que vocês vão ver que funciona.